Sentir palpitações, o coração acelera, você já pensa, meu Deus, tô tendo um ataque cardíaco. Calma, nem tudo que a gente sente no peito é do coração, mas a gente sabe que a ansiedade interfere nos batimentos cardíacos e isso muitas vezes nos remete a um problema de coração. Olá, sejam bem-vindos ao Tratando Sua Ansiedade. Eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga e sou especialista no tratamento da ansiedade. E eu ajudo você a dominar a sua ansiedade, entendendo melhor como ela funciona e conhecendo ferramentas que te ajudam a levar uma vida que vale a pena ser vivida. Um dos principais sintomas de ansiedade é aquele aperto no peito, coração acelerado, muitas palpitações, dificuldade para engolir e parece que a gente está tendo um problema de coração. E aí, o que o coração tem a ver com as crises de ansiedade? Por que a gente tem essa palpitação? Por que a gente tem esse coração acelerado quando estamos tendo uma crise? O coração de um adulto bate em média de 60 a 100 vezes por minuto. Esse é um básico. Quando a gente está fazendo um exercício físico, quando a gente leva um susto ou quando a gente está tendo algum tipo de esforço, esse batimento acelera naturalmente. Isso porque o coração precisa mandar mais sangue para todo o corpo, para que o corpo dê conta desse exercício, desse susto, dessa luta ou fuga que precisa acontecer numa situação de emergência, numa situação de perigo. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente está fazendo um exercício físico, a gente parece que está tendo uma crise de ansiedade. Muitas pessoas param o exercício porque têm a sensação que vão ter uma crise. Isso acontece porque o coração acelera e os sintomas ficam muito parecidos, as sensações do corpo ficam muito parecidas de quando a gente tem uma crise de fato. Mas não quer dizer, é apenas uma reação natural do nosso corpo. É apenas uma reação do nosso organismo, no caso do coração, acelerando para que a gente dê conta do exercício, para que a gente dê conta de correr, de fazer uma musculação. Isso porque os nossos órgãos estão precisando de mais oxigênio. Então, o coração manda sangue e junto vai o oxigênio e aí o nosso corpo consegue funcionar naturalmente, consegue dar condições, para o corpo fazer o que precisa ser feito. E aí começam as produções, e aí eu vou ter que ler o nome porque eu não sei falar isso sem ler, que são as catecolaminas, que são produzidas pelas glândulas suprarrenais, que são substâncias, que ajudam a dar conta de todo esse processo de aceleração do nosso organismo. Então, toda vez que acelera o nosso organismo, a gente precisa da produção dessas substâncias, para que a gente dê conta. Então veja como tem uma questão aí da natureza, tem uma questão aí natural que a gente precisa ter clareza, O nosso coração precisa acelerar em vários momentos da nossa vida para que a gente sobreviva a essas situações. Então deixa eu te fazer um convite. Se inscreve aqui no canal para que você receba em primeira mão todos os vídeos novos que eu for lançando. Isso porque todo esse conhecimento que eu trago para você, tanto das estratégias quanto do porquê que acontecem algumas coisas, ele é riquíssimo para que a gente entenda o que está acontecendo com o nosso corpo e isso facilita para que a gente não caia numa hipervigilância de sintomas inadequada, porque de verdade muitas coisas que acontecem quando a gente está com a ansiedade elevada são naturais, mas a nossa mente interpreta de forma errada. Como, por exemplo, a gente está falando hoje dos batimentos cardíacos acelerados. Dá uma sensação que a gente está tendo um problema do coração, mas como a gente viu até aqui, é natural. Então fica comigo que eu vou te explicar agora qual a diferença entre taquicardia e palpitações. Muitas vezes elas são sinônimos, outras vezes não. Então olha só, a gente não tem como sentir os nossos órgãos internos, O nosso corpo não foi feito para a gente sentir ele em funcionamento. Porém, quando a gente está num ambiente mais tranquilo, mais pacato, a gente pode vir a sentir o nosso coração batendo sim.
E quando a gente tem palpitações, que são esse aceleramento do coração, a gente tende a sentir com mais facilidade o funcionamento do nosso coração. E a taquicardia é um tipo de palpitação. É quando o nosso coração acelera, a gente tem palpitações e um dos tipos é a taquicardia. A taquicardia é uma resposta natural do nosso corpo para situações em que o corpo precisa acelerar, precisa dar resposta para alguma coisa. Normalmente ela acontece em situações onde a gente precisa lutar, onde a gente precisa fugir efetivamente, ou a gente está interpretando aquelas situações como necessidade de lutar ou fugir, que é o que acontece na ansiedade. A gente interpreta uma situação como ameaçadora e perigosa e o nosso organismo começa a produzir as substâncias porque entende que a gente tem que lutar ou fugir contra aquela ameaça, aquele perigo. Só que de verdade não tem nada acontecendo que a gente de fato precise lutar ou fugir. E aí a gente tem todo o desdobramento das outras questões da ansiedade, que temos vídeo aqui no canal que explica em detalhes tudo isso. Então, já conecta aí nesse vídeo logo na sequência e assiste, que também vai te ajudar a entender o restante dos sintomas da ansiedade no seu corpo. As taquicardias podem ter início súbito, podem demorar segundos, minutos ou até mesmo algumas horas, dependendo do que causou essa taquicardia. E se esse material tá fazendo sentido para você, se você tá achando interessante todo esse conteúdo, compartilhe esse vídeo com pessoas que você entende que precisam saber disso também. Sabe aquele seu amigo que acha que tá sempre tendo um ataque do coração, que acha que tá sempre tendo um problema cardíaco? Manda esse vídeo para ele, com certeza ele vai conseguir entender que o que acontece com ele são coisas naturais do organismo. No caso da crise de ansiedade, o tipo de taquicardia que acontece é a sinusal. O que é isso, Laura? Então, olha só. Na taquicardia sinusal, o coração está sendo comandado por um marca-passo natural. Então, é um tipo de taquicardia natural, que o corpo mesmo faz essa regulação. O corpo mesmo sinaliza para o coração que precisa dele, precisa dessa palpitação, dessa taquicardia, para dar conta de alguma coisa. Isso acontece quando a gente tem febre, quando tem alguma situação de uma anemia mais intensa, quando tem um aumento de produção de hormônios, né, pela glândula tireoide ou o hipotireoidismo, quando a gente tem as crises de ansiedade, quando a gente leva um susto ou quando a gente está fazendo um esforço físico maior, né, seja por necessidade ou não, ou por escolha. Algumas taquicardias têm mais perigo do que outras, né? Algumas são relacionadas a realmente problemas do coração, a realmente coisas que é o órgão do coração que está ali com alguma disfunção. Só que para qualquer problema cardíaco, os exames que um cardiologista vai solicitar, eles detectam. Então, nessas situações de um problema cardíaco, o cardiologista vai te sinalizar: olha, você está com essa situação cardíaca, o seu coração está com essa deficiência. Quando é uma crise de ansiedade, quando o aumento dos batimentos cardíacos está relacionado a uma crise de ansiedade, não aparece num eletrocardiograma, por exemplo, porque o seu coração está extremamente saudável. Então, a minha orientação para você é a seguinte: procure um cardiologista, faça todos os exames, tenha certeza que o seu coração está em dia e aí depois busque o psicólogo, busque o psiquiatra para dar continuidade no seu tratamento da ansiedade. Conforme a gente viu aqui hoje, nem sempre que o coração acelera é porque estamos tendo algum tipo de problema cardíaco. Muitas vezes é porque a gente está tendo uma crise de ansiedade ou uma necessidade natural do nosso corpo, como quando a gente faz exercício físico. E aí é bem importante que a gente saiba e que vocês tenham isso em mente, que nenhum material do Google, aqui do YouTube ou em qualquer outro material da internet, você pode fazer um diagnóstico por conta. Busque sempre um médico especialista para tirar todas as suas dúvidas sobre a sua saúde física e mental e busque tratamento, porque de fato, a ansiedade, cada vez mais a gente sabe que o tratamento com a terapia cognitivo-comportamental é o melhor caminho. Então, obrigada por estar aqui comigo hoje e até o próximo vídeo.